Livre-arbítrio ou predestinação? A definição da teoria do livre-arbítrio é a capacidade que Deus, mesmo tendo todo o poder, deu ao homem, por meio de decisões próprias, traçar o seu próprio destino. Já a teoria da predestinação, por sua vez, defende que toda a vida humana já está traçada desde a eternidade, pois a ideia de soberania de Deus não admite que seja possível algo ser feito fora da sua vontade. Uma terceira tese. Essa terceira tese junta a existência do livre-arbítrio e da predestinação, agregando também um terceiro elemento que traça a vida humana: a pré-formação. Vamos para os fundamentos bíblicos. Está registrado em Salmos 139, 16 ao 18. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Essa passagem nos traz revelações fantásticas. Para analisá-las, devemos estudar separadamente os termos que a compõem, para, depois, conseguir compreender o texto em sua totalidade. A palavra hebraica traduzida para o português, substância ainda informe, é golem, que vem do termo galon, que significa enrolar, dobrar. Então golem significa literalmente algo enrolado, dobrado. O ser humano é substância ainda informe até o 5º dia a contar da concepção, período que éramos apenas um amontoado de células, que se dá o nome de zigoto. Portanto, já naquele momento somos considerados uma alma, um indivíduo por Deus. Foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. A palavra todos é traduzida da palavra hebraica kol, que significa todo, a totalidade. Já a palavra dias é tradução da palavra ion, que significa período de tempo ou longevidade. A palavra, portanto, afirma que Deus escreveu e determinou previamente todos os dias da nossa existência em seu livro. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, contaria, sem jamais chegar ao fim. Alguém poderia dizer que a Bíblia está falando da predestinação. Mas não, diferente do que defendem os teóricos da predestinação, o destino do ser humano na Terra não é uma linha reta, com um número determinado de eventos pré-estabelecidos. Deus não tem só um, mas sim vários planos incontáveis, de acordo com o salmista. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Preformação, a explicação para o arrependimento de Deus. As Escrituras afirmam que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém há várias passagens bíblicas que diz que Deus se arrependeu. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Como se explica isso? O caso relatado em 2 Samuel 24 nos dá explicação. Quando Davi irou o Senhor ao proclamar o censo, recebeu de Deus 3 propostas de juízo. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que, por 3 meses, fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam? Ou que, por 3 dias, haja peste na tua terra? Delibera, agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Vemos nessa passagem, que dentre vários planos de Deus para aquela ocasião, havia pelo menos 3 preformados. Seja qual for que Davi escolhesse, Deus não iria se sentar com seus anjos e planejar algo novo, pois tudo já estava escrito. Portanto, o arrependimento de Deus não tem nada a ver com o arrependimento humano. No arrependimento humano, o homem reconhece sua maldade, muda e volta atrás daquilo que fez. Deus não, o arrependimento de Deus significa que Deus deixa de aplicar um plano e passa a aplicar outro. Porém, os dois já estavam preformados. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não significa que ele reconheceu que fez uma maldade ou um erro ao formá-lo. Se fosse assim, teria simplesmente destruído a humanidade. O arrependimento ali significa que Deus passava a aplicar um novo plano para a humanidade. O livre-arbítrio e a preformação. O livre-arbítrio se limita à escolha da semente que nós plantamos, ou seja, o fato do homem ter livre-arbítrio para decidir não lhe passa o controle da história, Deus continua no comando. O alcance do livre-arbítrio é, portanto, meramente permitir ao homem tomar decisões às quais Deus já determinou as consequências. Porém, uma vez tomada a decisão, o homem não tem controle sobre os resultados da sua decisão, pois isso está preformado por Deus. Ou seja, não importa quantas vezes erramos ou que tipo de decisão tomamos, para cada combinação de eventos, decisões pessoais nossas ou para as pessoas que nos rodeiam, há um pensamento de Deus para aquela situação. Por isso, como são incontáveis as combinações de eventos que podem acontecer na nossa vida. Deus nunca é pego de surpresa. Em outras palavras, temos o livre-arbítrio para tomarmos a decisão, mas não temos o livre-arbítrio para decidir a consequência de cada decisão. As decisões pertencem a nós, as consequências dependem da soberania de Deus.
Diante do que até aqui foi exposto, o ideal seria os seres humanos seguissem o que Deus planejou para cada um. Pois assim, se cumprirá o propósito de Deus na vida de cada ser humano. Ou seja, quanto mais submetermos nossa vida pessoal a Deus, mais a vontade dele que é boa, agradável e perfeita se cumprirá na nossa vida e das pessoas em torno de nós.